pessoal, finalmente chegamos ao PTD de número 700. Bem, é bem provável, nós não fizemos as contas, mas umas 2.000 perguntas já foram respondidas nesse programa. Programa que começou em 2014, né? Mais de um ano que a gente já havia iniciado um Band Boa, né? Com os programas de sábado. Mais ou menos 1 ano e 3 meses depois a gente iniciou o famoso PTD, que é Plantão Tira Dúvidas. O engraçado é que até hoje eu tiro sarro, que tem gente que fala PTD, BTD, PDD, PDT. O pessoal não entende que é o P de plantão, T de tira e D de dúvidas, é PTD. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito bacana, porque ontem nós postamos no Instagram uma caixa de perguntas para as pessoas deixarem perguntas para serem feitas ao programa de hoje. E o que aconteceu? Muita gente mandou perguntas, é claro que não vai dar para responder todo mundo, a gente vai tentar responder essas perguntas ao mesmo tempo que eu vou reagir aqui, fazer um react do nosso primeiro PTD, né? Para quem nunca assistiu, vai aqui no YouTube e procura o PTD de número 1. Lembrando que nós ainda tínhamos uma condição técnica muito, né, Sombrão? De fato, Márcio. Nossa. Muito engatinhando. A gente, para vocês terem uma ideia, nós gravávamos um salão que existe em cima da casa da minha mãe. Tinha 2 luzes, as luzes eram quentes para burro. O Newton tinha construído uns refletores, colocou papel vegetal, né, Newton? Você lembra disso? Refletores com softbox. Nossa, cara, mas aquilo esquentava. E claro que nós não tínhamos ar-condicionado. Então eu trabalhava com uma toalhinha na perna. Por isso que você vê eu sempre muito suado nesses vídeos, né? Então assim, o que acontecia? A gente gravava 5 minutos, eu enxugava o suor. Gravava 5 minutos, eu enxugava. Porque mesmo no inverno, as lâmpadas eram tão quentes que parecia que eu estava no micro-ondas. E você lembra até onde foi essa história, né, Newton? Lembro. E na época você ainda usava maquiagem. Lembra que a gente passava o pozinho de arroz da sua mãe? Passava por quê? Porque eu suava tanto que minha pele ficava muito brilhosa. A gente passava até tipo um pó de arroz, não sei se é pó compacto, não sei como que chama aquilo ali, para tentar tirar o brilho do rosto, do nariz, assim, né? Então, para você ver quanta coisa evoluiu, hoje a gente tem o nosso estúdio, com ar-condicionado, com refletores, e som, e vídeo, tudo, câmera tudo profissional, né? A gente cresceu muito nesse tempo, mas acho que a gente não pode abandonar as nossas raízes. E agora eu vou juntamente com você reassistir esse PTD de número 1 para a gente lembrar. Eu tô vendo o primeiro quadro aqui do PTD e a coisa que me chama atenção, né? A gente tava aprendendo, né? Eu tava aprendendo a ser apresentador, o Newton também tava aprendendo a trabalhar com esse negócio de edição de vídeo. A gente era muito fraquinho nessa época ainda. Hoje a gente pode dizer até que a gente é profissional. Mas o primeiro quadro do vídeo começa assim, pegando no meio do meu peito, assim, como se não aparece minha cabeça, não aparece nada. E daí quando você solta, você vai ver que a câmera parece que se distancia para me mostrar. Vamos dar uma olhada, vamos começar aqui, vamos ver quem que aparece. Plantão Tira aqui. Dúvidas, um Band Boa, número 1. Solta o som, Newton. Primeira coisa, solta o som, Newton. Ai, meu Deus. Cara, Newton... É o máximo, Marcelo. É o máximo, né? Isso sem lembrar dos primeiros fundos do Band Boa, que parecia a terra do Teletubbies, né? A gente passou cada uma no começo, a gente não entendia nada. Aí tem a nossa vinheta tradicional do início do Band Boa. E essa vinheta pegou, hein, Márcio? Salve toda a galera da internet, eis aqui o nosso Band Boa. Hoje eu vou tentar sintetizar um monte de dúvidas que a galera me manda por e-mail. Dá uma olhada no cabelo do cidadão, totalmente desgrenhado. Por quê? Suava muito, eu suava, ia passando a mão no cabelo para tentar não deixar o suor cair no rosto. Ou às vezes eu passava a toalha. No tempo de verão eu suava tanto que eu tinha que passar a toalha na cabeça, no rosto. Então o cabelo nunca estava organizado. Lembra que a gente brincava que parecia o cenário do Globo Repórter, Newton? Globo Repórter. Lembra disso? É. A gente se pegou esse fundo aqui, mas tinha uma telinha, parecia o Globo Repórter. Mas pelo menos o pessoal adorou. Ficou um bom tempo com esse cenário aqui. O que a galera me manda por comentário são duvidazinhas pontuais, algumas até que a gente já falou em diversos vídeos, mas eu só queria deixar salientado. Eu espero, irmão, você que tem a dúvida, apesar de você já ter tido a sua resposta por escrito, que você assista para ver se sedimenta, se você absorve. Olha só, irmão, a gente respondia e-mail por escrito. Ai, que tempo bom esse. Que tempo bom.
O movimento do canal era pequeno, então a gente conseguia responder todo dia. Eu entrava, o Nil também entrava, a gente respondia todos os e-mails, né? Hoje a quantidade de e-mail, de comentário, de contato que a gente recebe chega a ser surreal. Tanto que eu sempre brinco, né? Que eu leio todos os comentários do vídeo de sábado, porque não dá para ler todos os comentários de PTD. PTD, eu sempre que posso, eu leio o que eu consigo, mas não dá para ler todos. Mas tem uma mentira aqui, né, irmão? Apesar que muita gente mandava já no começo perguntas por e-mail, né? Esse primeiro PTD, se não me falha a memória, não foi nada mandado, foi perguntas que a gente criou, não foi isso? Foi, né? Foi. Não teve? A mentirinha aí, olha a mentirinha, quer dizer... que acho que eu achei que eram perguntas que eram válidas, pelo menos na época eu entendia que ia ser bacana. Eram perguntas que com certeza as pessoas já enviavam, né? Que a gente achou até interessante, né? Sim. Vamos continuar. Melhor a informação. Pessoal, a primeira dúvida que eu queria conversar é uma coisa que eu já bato desde o primeiro vídeo. A pessoa me pergunta assim: mas a Umbanda é monoteísta? Que é essa cara? Pai da misericórdia, a Umbanda é monoteísta. As pausas dramáticas, as caretas, né? Nossa, totalmente profissional isso aqui. O que é monoteísta? Monoteísmo, um só Deus. A Umbanda acredita no Deus único, o Criador de tudo, onipotente, onipresente, onisciente. O que significa isso? Onipotente, que tem poder sobre tudo, onipresente, que está em todos os lugares, e onisciente, que sabe tudo. A Umbanda é monoteísta, sim. Mas como é que ficam os orixás? Irmão, assista o vídeo Quem São os Orixás, tá? Mas enfim... Que cara grosso! Assista o vídeo, quem são os orixás. É impressionante que é o seguinte, eu já tinha um certo traquejo para falar em público, porque eu já dava aula há muito tempo não, eu já dava aula, acho que há uns 3 ou 4 anos já dava aula no terreiro. Mas eu lembro, aqui parece que eu estava tentando criar um personagem, né, Newton? Porque eu queria ser aquele cara gritão, né? Eu queria falar, parece que eu queria vencer no grito. Hoje em dia a gente, graças a Deus, não precisa mais desse artifício. Mas foi uma coisa que marcou muito o começo do Mandiboa. E bastante gente reclamava, né? Da abertura do PTD, né? Não, depois, no primeiro ainda não foi assim, mas nos outros eu gritava assim: plantão tirar dúvidas do Mandiboa, número tal, número 125. Plantão tirar dúvidas do Mandiboa! E o pessoal disse que assustava, porque muita gente deixava de madrugada, colocava fone de ouvido. E o cara tava quase dormindo ali quando eu ligava um vídeo no outro, né? Quando eu entrava no PT dele, já tava quase, daqui a pouco eu gritava: plantão tirando, o cara pulava da cama, meu coração disparava. Eu falei: Pai, mas você grita demais. Realmente foi um estilo que eu larguei. A gente vai adotando uma coisa mais sóbria, né? A gente vai aprendendo a ficar na frente da câmera, a falar com o microfone. A gente vai aprendendo a adotar uma postura mais serena, né? Mais equilibrada. Evoluindo naturalmente. Vamos ver o que vai que tem. Mas até que o tema é interessante, né? Se a Umbanda era monoteísta, né? Porque tem muita gente que pensava essa história de que tem vários orixás, são vários deuses, então é politeísta. E a gente sabe que não é, né? Os orixás são espíritos que trabalham na administração, na condução desse nosso planeta. Olha a primeira diferença de uma coisa que eu não falo mais, né? Que os orixás são espíritos. Eu lembro que eu já sabia nessa época que os orixás não são espíritos. Porque quando a gente fala espírito, a gente está entendendo o quê? De um ser que já teve corpo de carne, já teve corpo físico. E os orixás, eles não encarnaram e nunca encarnarão. Márcio, mas tem Xangô. Xangô, ele, por ser um ancestral ilustre, ele se tornou o orixá. Mas a base da ideia orixá na Umbanda é que são seres que não tiveram corpo de carne, são uma energia emanada, uma fração do poder de Deus. Eu já não falo mais esse negócio que o orixá é um espírito, mas eu falava para ser mais fácil para as pessoas entenderem. Olha lá. São espíritos de altíssima evolução. Então os orixás não são deuses. Somente no candomblé os orixás são deuses. Na Umbanda, não. Os orixás são espíritos de altíssima evolução espiritual que trabalham regendo as forças da natureza. Ok? Então... Isso, acho que muita gente não entendia, né? Os orixás na Umbanda não são deuses, no candomblé são. Eu falo, mas não é tudo orixá. Muita gente que não sabe as diferenças entre a Umbanda e o candomblé, até hoje isso acontece. Por que não no candomblé o orixá é um deus, é uma divindade, na Umbanda não? Você pode entender que, da mesma forma que na Igreja Católica existe Deus e os santos católicos, e os santos não são deuses, são intermediários, você pode entender o orixá
só que sem o corpo físico, né? Porque o santo teve corpo físico. O orixá é um intermediário, uma fração do poder de Deus. Então, na Umbanda, a visão teológica de um orixá é diferente do que se tem no candomblé. E isso é uma verdade, isso foi bem bacana. Então isso eu acho que isola. A Umbanda é um Deus só, viu? Ah, mas eu não entendi esse negócio dos orixás, como um irmão respondeu. Então deixa eu entender. Eu falei até num outro vídeo que da mesma forma que a Igreja Católica tem Deus e os santos, Santo Antônio, São Bento, São Jorge, Santo Agostinho e por aí afora, da mesma forma nós temos Deus e os orixás como se fossem os santos. É só isso que eu queria que vocês registrassem, gente. Mas o Deus é único. Segunda pergunta, mas a Umbanda é cristã? Sim. Mas a Umbanda não é uma religião africana? Não. A Umbanda é uma religião brasileira, com heranças de fundamentos de religiões africanas, como o candomblé. E olha que o próprio candomblé não é uma religião africana, viu, gente? É uma religião de síntese de fundamentos africanos. Mas a gente recebe a herança de orixás, de fundamentos africanos que vêm do candomblé, que ela recebe de herança do candomblé, que chegam à nossa Umbanda. Mas a Umbanda é uma religião... Parece que eu tô com o nariz trancado, Sombra. Acho que eu tava com o nariz trancado, não lembro o que aconteceu. Mas assim, a ideia, assim, graças a Deus, eu consegui explanar uma ideia bem bacana. Mas assim, ou não tinha corte nenhum, tinha vários cortes, né? Porque ou eu cometia vários erros em sequência, ou não cometia... Acredite que tinha muitos cortes, Márcio. Não, mas eu tô vendo aqui, ficou um trecho legal aqui, sem corte, eu tava prestando atenção nisso. Brasileira, e ela é cristã sim, acredita nos fundamentos do Mestre Jesus Cristo. Tirando essas dúvidas mais, digamos assim, tranquilas, gente, começam as dúvidas que eu começo a ficar realmente muito preocupado, gente. Uma pessoa me escreveu falando assim, olha, ela trabalhava num terreiro e o marido dela desenvolveu a mediunidade, já tinha uma mediunidade desenvolvida e não estava trabalhando. Ele foi pedir para a mãe de santo do terreiro se ele poderia trabalhar no terreiro. Mas a mãe de santo falou, não pode. Ele falou, mas por que eu não posso? Fiz alguma coisa errada, a senhora não gosta de mim? Ela falou, não posso ter um casal na corrente mediúnica. Nossa! Essa pergunta que estava presente no primeiro PTD é interessante, porque eu acho que essa pergunta foi respondida uma meia dúzia de vezes na história do PTD, né, Newton? Eu acredito que sim, viu? E eu não lembrava que ela fazia parte do primeiro. Do primeiro já. Nossa, pai de santo que não aceita casal, né? Nossa, que tristeza, né? Santa ignorância, Batman. Não acredite nisso. Um casal... Santa ignorância, Batman. Só por sua relação é capaz de desestruturar uma corrente mediúnica, a firmeza de uma corrente mediúnica? Não é possível. O que desestrutura uma corrente mediúnica são pessoas médiums ou cambones que não estão preparados, que não fizeram banho, que não fizeram orações, que não guardaram os preceitos de 24 horas sem sexo, 24 horas sem comer carne, 24 horas sem bebida alcoólica. Pessoas que têm maldade no coração também desestabiliza qualquer corrente espiritual. E por fim, aquelas pessoas que não confiam 100% no plano espiritual e não enxergam na Umbanda uma religião realmente de elevação e de evolução espiritual. Esse tipo de comportamento eu provo para vocês que desestabiliza qualquer... Nossa, eu provo para vocês. Mas tá podendo, né? Mas eu acho muito bacana ver que muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas eu melhorei o conceito, claro, porque em todo esse período que a gente está no Bandiboa, eu nunca deixei de estudar, de buscar informação, de acumular informação que é necessária. Mas assim, muita coisa eu não mudei de opinião, né? Eu continuo falando que não tem problema nenhum ter um casal no terreiro, desde que eles guardem o respeito necessário e que cumpram os seus papéis como filhos de fé. Ai, viu? Bom, Newton, vamos dar um pause aqui agora, a gente continua esse react depois. Fala pra mim as perguntas que o pessoal mandou no Instagram do Bandiboa. Vamos ver se eu consigo responder alguma, né? Rapidinho. Tem pergunta pra caramba, Márcio. Mas vamos começar por aqui. Pai Márcio, quantas vezes você pensou em largar a Umbanda? Se eu falar pra você que foi menos de 100 vezes, é mentira. Teve uma época, acho que principalmente entre 5 e 8 anos de Umbanda, né? Que eu acho que todo trabalho espiritual eu pensava em largar a Umbanda, porque eu não aguentava, porque era muito compromisso, porque eu não tinha paz, porque eu não tinha confiança na minha mediunidade. Apesar de ter já um monte de gente que confiava na minha mediunidade, eu mesmo não confiava na minha mediunidade. Olha, foram muitas, foram inúmeras, não dá nem para contar. Mais de 100 eu tenho certeza que foi. E mais uma pergunta interessante aqui. O senhor ainda possui alguma dúvida que não obteve resposta na Umbanda?
Eventualmente sim, tem muita pergunta que eu não tenho resposta, que eu precisava inclusive ir até certos lugares. Por exemplo, né, tem uma história do Zélio, fala que quando no dia 15 de novembro, ele estava na sua Federação Espírita de Niterói, que ele recebeu o Caboclo das Sete Encruzilhadas pela primeira vez, que o dirigente chamava-se José de Souza. E tem inclusive áudios do Zélio falando isso. Esse José de Souza nunca constou da diretoria da Federação Espírita de Niterói e não consta em nenhuma ata. Apesar que a gente sabe, ele falava que o presidente era José de Souza, mas a gente sabe que no Espiritismo existe essa história de que presidente pode ser só aquele que está liderando aquela sessão espírita, não precisa ser o presidente de fato. Mas é uma coisa, por exemplo, que eu gostaria de confirmar, que eu não tenho confirmação. Outra coisa, eu não sei de onde vem a tradução literal da palavra motumbá. Eu sei que é um pedido de bênção, eu confirmei isso por inúmeras fontes, mas não consigo encontrar a tradução literal da palavra motumbá. Tem coisas que a gente ainda tem detalhes que eu quero sim saber, e como a Umbanda ela vem de uma evolução de muitas religiões afro-brasileiras, tem muitas coisas que não foram devidamente registradas, que a gente fica sem resposta, mas tem muita coisa ainda que eu quero saber que eu ainda não descobri. E tem muita coisa que esse povo quer saber ao seu respeito, Pai Márcio. O que mais, então? Qual foi seu maior erro até agora na sua trajetória na Umbanda? Maior erro? Eu não sei, eu sou uma pessoa que, principalmente com relação ao seu Osmildo, ele me orientou em muitas coisas, eu era um cara muito teimoso. Eu tive que dar com a cara no poste para aprender, porque não foi um erro, não foi o maior erro, acho que foram um conjunto de erros que eu cometi. Mas agora, pensando melhor, acho que o maior erro que eu cometi na Umbanda, quando eu conheci a Umbanda, eu fiquei tão fascinado, tão maravilhado. E o Bom Pastor, que foi o terreiro que eu pisei pela primeira vez, só tinha trabalho de 14 em 14 dias, eu achava muito pouco. Então, todo mundo falava assim, Márcio, tá tendo um trabalho de Umbanda em tal lugar. Eu ia. Então na segunda eu ia num lugar, terça eu ia no outro, quarta eu ia no outro, quinta eu ia no outro, sexta eu ia no outro, sábado eu estava no Bom Pastor. Então isso eu acho que foi uma coisa muito prejudicial no meu início, me atrapalhou muito, muita energia ruim que eu absorvi nessa época, me atrapalhou por muito tempo. Mas quem sabe isso foi necessário para que eu me tornasse, quem sabe, né, a pessoa ou umbandista que eu sou hoje. Mas eu acho que esse período acho que foi mais terrível, mais trash da minha vida. Fugindo um pouco do assunto de Pai Márcio, é necessário que outro pai de santo ajude nas obrigações de um novo sacerdote? Pergunta interessante. A verdade é uma só. Tradicionalmente, nós temos que, sim, seria necessário um sacerdote consagrar outro sacerdote. Mas isso nos colocava numa encruzilhada muito grande. Por quê? Porque os cursos de preparação sacerdotal, eles estão centralizados de uma forma geral aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital e os arredores da capital do estado de São Paulo, né? Os arredores de São Paulo. Quer dizer então que quem está no Belém do Pará, quem está em Manaus, quem está em Amapá, quem está em Porto Velho, em Rondônia, essas pessoas, ou o pessoal do Nordeste, não tinha acesso. Eles não conseguiam estar presentes para poder se consagrar. Eu acho que foi com essa ideia que eu tracei o curso de Fundamentos para o Sacerdócio. É um curso onde o sacerdote poderá prestar obrigação comigo ou mesmo poderá prestar uma autoconsagração. Para isso ele deve ser preparado para os entendimentos necessários para uma autoconsagração. Mas assim, eu tenho muito aluno que é de fora do Brasil, tem muito aluno que é de muito longe do estado de São Paulo, que não tem condições sequer de tempo e muito menos financeiras para estarem presentes, né? Para estar de forma presencial. É um absurdo que a Umbanda deixe de crescer porque essas pessoas não podem se consagrar. Detalhe, tem muitos casos, o Newton sabe disso, o Newton fala tanto com os alunos quanto eu, de filhos que já tem terreiro há 10 anos, 15 anos, ele só queria uma formalização de todo esse processo. E aí acaba se encantando com tudo que ele aprende no curso. Então assim, eu acho muito ruim, uma vez que nós temos hoje a internet, o ensino à distância, eu acho que desde que você faça tudo com respeito, consiga colocar toda essa condição de tudo que é necessário para que aquele filho se autoconsagre, realmente acho que é possível sim um sacerdote se consagrar sozinho, por ele mesmo, por autoconsagração. Mas esse é um assunto
A gente, provavelmente em junho, a gente vai fazer uma grande live para o pessoal que deseja conhecer mais sobre o curso de Fundamentos para o Sacerdócio. A gente vai falar aí uma hora e meia com vocês aí, para poder elucidar todas essas situações. Mas sim, hoje eu defendo que um sacerdote pode se autoconsagrar. Se ele pode estar na consagração presencial, é melhor. Mas se ele não pode, ele tem sim a alternativa de se autoconsagrar. Mais uma pergunta para o Pai Márcio. Eita, Pai Márcio. Qual o seu maior desafio como pai na hora de conduzir um filho de fé? Perguntas difíceis, complexas e reflexivas. Mas eu acho que o maior problema não é conduzir o trabalho, conduzir o filho. Eu acho que é difícil conduzir a pessoa durante o desenvolvimento mediúnico. Eu acho que quando você dá apoio para o filho de fé durante o desenvolvimento mediúnico, estando ali presencialmente acompanhando, estando disponível para ali conversar, para tirar dúvidas, ter uma equipe para ajudar esse pessoal, normalmente ele se torna um filho que vai compreender não somente as regras da casa, do terreiro, do tufra, no nosso caso, mas também o que a Umbanda espera dele e o que ele espera da Umbanda. Eu acho que fica mais fácil quando ele passa por esse processo. Eu acho que o difícil é cuidar do filho no desenvolvimento mediúnico. Eu acho que depois que ele vai para a corrente principal de atendimento, as coisas ficam até um pouco mais fáceis. Não significa que não existam desafios, que os membros da corrente principal não passem por problemas, mas eu acho que quando a gente chega ao ponto de promover uma pessoa para a gíria principal, é porque a gente reconhece que a maior parte das virtudes necessárias para isso tem. Então, assim, eu acho que a dificuldade que a gente passa é cuidar dos filhos em desenvolvimento, porque eles querem assistir vídeo no YouTube de qualquer pessoa, querem ler livro de qualquer pessoa, né? Vem com um monte de informação, ele não fala, ele não faz pergunta para nós do terreiro, faz pergunta para o colega de desenvolvimento, que às vezes sabe menos que ele. E cuidar de uma pessoa que não deixa você dar um direcionamento é muito difícil. Por isso que eu falo, acho que a maior dificuldade é cuidar dos filhos durante o desenvolvimento mediúnico. Mas a gente tem conseguido, com a graça de Oxalá. Pai Márcio, quanto tempo você demorou para incorporar todas as linhas de trabalho? 6 anos. É só? VaptVupt. 96, eu comecei na Umbanda em 2002, acho que até 2003, que teve entidade que eu só vim firmar, acho que a linha de baiano eu só vim firmar em 2003, mas para vocês entenderem quanto tempo faz. Vamos continuar assistindo o primeiro PTD do Umbandiboa, ver o que é que tem ainda mais aqui para ser visto, para ser comentado. Qualquer corrente espiritual. Então, gente, esse papo de que, mas o casal não tem nada a ver. Mas como é que você sabe? Por um motivo muito, muito simples, gente. Eu tenho casais médiums, que são casados, que trabalham na corrente do meu terreiro, e não acontece nada. Tem uma mulher que ela é médium na corrente, o marido é cambone. Não temos nenhuma interferência energética por esses motivos. Quem fala isso, no mínimo, não sabe o que está falando. Mas falando em pessoa que não sabe o que está falando, a gente vai ver uma mais bonita ainda. Essa é linda. A pessoa me pergunta assim, que ela teve um desentendimento com a mãe de santo e chegou para a mãe de santo e falou, olha, sendo assim, acho que é melhor eu sair, eu peço licença para a senhora para mim poder sair do terreiro. E a mãe de santo vira para a pessoa e fala assim, não, você pode ir, que eu vou dar suas entidades para outro médium trabalhar. Nossa, velho. Fantástico. Os caras, eles têm, né? As entidades, elas vêm em cápsulas, né? Acho que você compra, daí você vende, daí você recompra, você dá para um, depois recolhe e dá para outro. Olha, engraçado que eu não sei se é pelo estilo do canal, as pessoas que vão chegando, mas essa é uma pergunta que meio que desapareceu. Ou sei lá, o Newton também não me comunica, mas para mim, nem no curso, eu não tenho visto as pessoas comentarem muito disso mais. Faz tempo que o pessoal não pergunta, viu, Márcio? Faz mesmo, né? Faz tempo. Nossa, mas como a gente tinha pergunta desse tipo, que o pai de santo não deixou eu sair do terreiro, falou que vai amarrar meu Exu no terreiro, que vai trancar minha mediunidade, que vai recolher as minhas entidades e dar para outra pessoa. Então, assim, é tanto absurdo, isso é nada mais que terror de pai de santo, mãe de santo, que quer amarrar o filho dentro do terreiro, né? Cria esse terror psicológico, porque a gente sabe que, na realidade, eles podem até fazer algum trabalho energético para interferir, mas eles não conseguem deter a sua mediunidade se você buscar um caminho de auxílio, de apoio. Isso não é possível, a gente sabe disso. Mas interessante a pergunta, faz tempo que eu não ouvia. Vamos continuar aqui. O cara grita, eu não acredito que tem gente que não sei. O cara grita, passa a mão no rosto. Eu acho engraçado que tá muito caricato, né? Fica aquela coisa, parece que é um personagem meio forçado, né? Tá começando, né?
Isso que é pior, em quem fala ou quem acredita num absurdo desse. Gente, terreiro não tem entidade. Ele pode até ter sido oferecido para uma determinada entidade, mas os guias e protetores e o médium são guardiões que acompanham o médium. Não existe esse negócio de você sair do terreiro e seus guias ficarem lá porque eles trabalhavam lá. Isso não existe. Não existe. E vou falar para você, desafio qualquer pai de santo, mãe de santo que tem um pensamento desse tipo a falar para mim que isso é verdade. Eu também, mais uma vez. Homem bravo, né? Eu provo, eu desafio. Olha só, né? Que desafio. Que cara arrogante. Agora, Newton, hoje em dia, quais são os cacoetes que vocês cortam mais? Você, Lorena e Newton, quais são os cacoetes que vocês têm que cortar mais durante o vídeo que eu comento hoje? Né? Tá? Isso daí continua. Isso já tinha na época, né? E Mas gente? já continua. Gente, Ainda não tem tem tanto assim, eu acho. Não, né? não. É Mas- o né e o tá. Se vocês pegarem no começo, o que eu falo de gente isso, gente aquilo, não sei o que, gente. Nossa, ai, que absurdo, né? Mas assim, é começo, né? Não dá não. Eu vou ter que falar que eu conheço vários médios que vieram de outra casa para nós, ou saíram da nossa casa e foram para outra casa, e continuam trabalhando com o mesmo caboclo, com o mesmo preto velho, com o mesmo exu, com a mesma pombagira, com o mesmo baiano. Por isso que eu bato muito no assunto que é importante você estudar. Quando você não estuda, você tem que ouvir um absurdo desse, você tem que ficar quieto, porque você não tem argumento para refutar. Que legal, né, Newton? Isso é uma coisa engraçada. O PTD, isso aqui, pra quem não sabe, foi em novembro de 2014, esse primeiro PTD foi ao ar. E o Mandibu EAD, ele se iniciou só em março de 2016, não é isso, Newton? Sim. Então, assim, basicamente 1 ano e meio antes da gente começar essa história de curso, eu já falava que tem que estudar. Até fica uma coisa bem clara, que tem gente que fala assim, ele fala que tem que estudar para fazer o curso dele. Não, eu sempre acreditei que tem que estudar. Aliás, é porque eu sempre acreditei nisso que a gente desenvolveu os cursos, não o contrário, né? Ai, meu Deus. Newton, tem mais pergunta aí? Vai antes de a gente seguir aqui, fala pra mim. Nós temos uma sessão beijinho, mano. Então mande, vai. Sessão beijinho do PTD 700. Tem sim, Márcio. Vamos lá. Temos que mandar um salve para Renata Martins, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ela completou 45 anos no último dia, 24 de março. Mande um salve também para o Marçal Bitelo e para a Deise Cristina Pires, que é mãe pequena na Casa Joaquim, Fé, Esperança e Caridade, em Alvorada, Rio Grande do Sul. A mãe Deise completou 32 primaveras no último dia, 1º de abril. Parabéns, gente. Essa é uma coisa que sempre deu muita polêmica, a sessão beijinho, né? Tem muita gente que não gostava, a gente que gostava, a gente enxugou muita coisa, né? Mas a gente sempre faz questão de deixar essa interatividade com vocês. O povo gosta. Eu sei que você pode não gostar, mas tem muita gente que gosta. E a gente fica aqui, eu sempre faço isso, né? Abençoar primeiro a família Mandibu, a toda a família Mandibu. Um grande abraço do Mandibu. Axé! No Mandibu, e que Oxalá abençoe a todos os aniversariantes. Eu peço que todo mal que eventualmente estejam com vocês, que sejam recolhidos, destruídos, desmanchados e trancados nos anos que se encerrou ou que se encerra. E que a partir do primeiro dia do novo ciclo pessoal, que todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade caiam sobre as pessoas. E percebam, gente, pode ser o PTD que for, eu procuro fazer essa parte da bênção uma coisa muito sincera, uma coisa que eu sinta, uma coisa que eu consiga alcançar a pessoa com a minha energia. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que reclama muito, né, Newton? Demora muito. Mas isso daí é algo importante para essa interatividade da gente com esse pessoal que nos prestigia e que transmite tanto carinho pra gente, né, Com Márcio? toda certeza. Tem mais pergunta aí, Newton? Dá uma ou duas aí pra mim. Tem sim, vamos lá. Qual é a diferença, Pai Márcio, de utilizar uma fruta aberta ou fechada numa oferenda? Muito bem. A fruta, ela vai emanar a energia. Na realidade, a fruta, ela é apenas um condutor de energia para se estabelecer um laço entre você que oferta e o orixá que, entre aspas, recebe. Vai ser um conector de energia. A questão é, a fruta aberta emana mais energia? Sim. Agora, se você vai fazer uma oferenda na mata e vai deixar toda aquela oferenda de frutas na mata, claro, pessoal, sem deixar metal, plástico, sem deixar vidro, nem alguidar, nada assim, para não poluir o meio ambiente, mas você vai deixar as frutas na mata, eu recomendo que você abra, corte as frutas. Agora, se você vai fazer uma oferenda na sua casa ou dentro do seu terreiro, e aquilo vai ficar recolhido 3, 5, 7 dias no seu espaço, aí eu recomendo que você não parta as frutas, que isso vai acelerar a deterioração dessas frutas. E durante esse período elas também vão estar
emanando energia, servindo de condutor. Então é assim que eu falo, quando você vai fazer, vai deixar no lugar já, abra tudo, corte, parta as frutas. Quando você vai deixar recolhido por um tempo, frutas sem serem partidas. Perfeitamente. Mais uma perguntinha, Márcio. Vai. As guias de proteção, os fios de contas, precisam ser descarregados? De quanto em quanto tempo? Olha, a recomendação que eu faço, eu sempre fiz assim, aprendi dessa forma. Qualquer trabalho espiritual, ia começar a trabalhar da direita, pegar minhas guias da direita, uma gotinha de água do mar e limpava. Tem gente que gosta de limpar com um pouco de alfazema, tem gente que gosta de fazer um molho de água com sal, passa na guia, depois passa na água corrente da torneira. E da esquerda limpar com marafo, né, com a famosa cachaça, que é a famosa aguardente. Eu fazia isso antes de qualquer trabalho espiritual. Como eu trabalhava de 14 em 14 dias, eu quase que estabeleci isso. Hoje no Tufra eu tenho mais atividades, eu tenho giro de desenvolvimento, eu tenho trabalho de sábado, eu tenho às vezes trabalho de cura. Antes de qualquer trabalho espiritual eu sempre descarrego as minhas guias, porque lembre-se que não é porque elas não estão no seu pescoço, que não é porque você não está utilizando essas guias que elas não estão servindo de escudo, de proteção espiritual para você. De repente ela está absorvendo muita energia negativa para que não chegue em você. Então acho que a recomendação bacana, se você tem uma vida espiritual corrente, antes de qualquer trabalho espiritual. Se você não tem, é bom que você procure fazer isso toda semana. E Newton, vamos parar, vamos na sequência aqui para ver o que acontece aqui mais no PTD número 1, Mãe de Boa, vamos lá. Refutar, você não tem argumento para rebater, mas isso é um absurdo. Eu quero que ela me mostre em qualquer religião da história da humanidade que as entidades, os espíritos são do local e não são da pessoa. Isso não existe, gente. Quer bater na minha cara, bata, mas não fala um negócio desse pra mim. É o fim do mundo, tá? Quer bater na minha cara, bata. Ai. Essa foi o máximo. Que vergonha alheia. Como eu diria, né, Rádio Ventre? Muito cringe. Uma outra pergunta não, né? Isso não é nenhuma pergunta, é uma situação. A pessoa trabalha no terreiro, que ela conhece há muitos anos, e está trabalhando com a entidade dela bonitinha lá. A pessoa da assistência vai e passa com a preta velha, e a preta velha passa uma lista de afazeres, dá uma receitinha lá para ele fazer, acender vela, fazer oração, fazer tudo isso, aquilo, e fala para essa pessoa que é para ele firmar a cabeça que a preta velha é abençoar ele. Quando passa uma semana, essa pessoa retorna ao trabalho com a intenção de passar com a mesma preta velha. Então o que acontece? A mãe de santo chega e fala assim, não vai passar com a preta velha dela, vem aqui que eu vou chamar minha preta velha. Daí chegou a hora que a preta velha começou a consulta. Falou, olha filho, você não precisa de nada disso, o que você precisa é de uma obrigação, você precisa de um ebó, você precisa disso, você precisa daquilo. Só que tudo isso, a mãe de santo cobra para fazer. Eu ouço muita... Eita, os absurdos da Umbanda. A pessoa passa com o médium, a entidade do médium fala para ele fazer, dar um rolzinho lá, erva, uma velinha, firmar a cabeça. Daí quando passa com a entidade da Mãe de Santo, a Mãe de Santo fala, não é nada disso, precisa tirar um ebó, tem que fazer um buri, tem que fazer a obrigação. E claro, né, para comer dinheiro do pessoal, já desde o PTD número 1 a gente já tinha essa pergunta, essa colocação. Muita gente fala pra mim assim, minha casa só cobra, mas a gente só cobra pra repor o que a gente gasta. Olha, a gente cobra, mas assim, é pouquinho, é só pra ajudar no andamento da casa. Gente, o problema é que a pessoa faz disso um mercado. Ela tá vendendo, ou pior, nesse caso que eu acabei de contar, a pessoa tá inventando um problema para vender uma solução. Ou seja, ela tá tomando dinheiro na cara dura da pessoa. E a pessoa que me escreveu, ela tem muita razão de estar revoltada. Então, quer dizer, então o quê? A bênção de um preto velho não vale nada mais? Tem que sempre resolver tudo no ebó, na entrega, na oferenda? As coisas nem sempre são assim, gente. Por isso, eu vejo os irmãos que infelizmente passam por situações de estar em espaços do Brasil aí, ou de fora do Brasil, que não tem alternativa, tão em terreiros. Isso era bacana, né? Desde o começo a gente tinha alguns contatos pequenos de pessoas fora do Brasil, né? Sim. E essa história da pessoa inventar problema para vender a solução, nossa, quantas vezes isso foi abordado em vídeos no Band de Boa, meu pai. E continua até hoje, Márcio. Impressionante. A mais assustadora foi uma que não faz muito tempo, né, Nilton? A pessoa entrou em contato com a gente querendo falar comigo, mas não dá, hoje em dia não dá, minha vida é muito corrida, gente. Falando pro Nilton que ele fez um trabalho com uma mãe de santo de um determinado lugar e que já tinha dado um carro para a mãe de santo. No valor de R$180 mil. E a mãe de santo falou que precisava de mais um carro, ou tanto quanto um valor igual, né, Nilton, para fechar o trabalho, né? Olha, pessoal, toma cuidado. Vamos continuar aqui.
que cobram, que fazem isso, que fazem aquilo e não conseguem se libertar disso porque não tem pra onde ir. Aí eu falo, meu filho, se vocês tiverem mesmo, por falta de opção, pense se não existe um centro kardecista um pouco mais suave, que aceite o preto velho, que aceite o caboclo, do que ficar nas mãos desse tipo de pessoa. Não adianta, a pessoa começa cobrando só para repor as coisas e o dinheiro sobe na cabeça. O dinheiro, ele é que nem um vírus, ele derruba qualquer médium, ele derruba qualquer pai de santo, assim como a vaidade. Então, gente, é por isso que eu falo, a pessoa cobrou pouquinho, cobrou bastante para mim, é que nem você roubar uma agulha e roubar um avião. O roubo é o mesmo. Nossa, que discurso! É a mesma coisa, roubar uma agulha, roubar um avião é a mesma coisa. Eu acho interessante, gente, se veja bem, com tantos anos que a gente tem esse vídeo aqui, e quando eu fui elaborar o curso de sacerdócio, uma das coisas que eu bato muito durante o curso de sacerdócio é não cobre pelos trabalhos, e ainda por cima a gente ensina alternativas que você pode realmente melhorar a entrada de dinheiro no terreiro sem ter que cobrar por trabalhos espirituais, porque depois que a pessoa começa a cobrar por trabalho, gente, aí não existe mais assistência, existe cliente. Então, olha que desde aquela época eu já pensava dessa maneira, né? Eu acho bem bacana isso. Só se mudou o objeto que foi roubado em si. Ah, mas ele roubou uma agulha, mas roubou. Ah, ele cobrou um pouquinho, mas cobrou. Então não existe aquela coisa de matar um e matar mil. Ah, já matei 1, 2, 10, porque adianta continuar matando, eu vou pro inferno. Então a pessoa, quando ela não se mete a fazer esse tipo de prática, ela nunca mais consegue voltar, ela não consegue retroceder a um ponto que ela consiga se descontaminar dessa doença que ela pegou. Então, gente, é por isso que eu falo, é muito difícil, é muito complicado esse negócio de cobrar, mas não tem jeito. A outra irmã me escreve falando que na casa que ela trabalha, ela tem 100% de certeza que só... Então, eu vou contar uma coisa pra você que você vai dar risada. Você acredita que eu jurava que eram só 2 perguntas no primeiro PTD? Não. Nossa, foi uma metralhadora giratória de perguntas e respostas. Eu não sabia que era desse tamanho, não lembrava. Foram muitas perguntas. Nossa, como eu não lembrava disso. Mas diga uma coisa, irmão, tem mais perguntas aí que vieram no Instagram pra nós? Tem sim. Então, mande. Vamos lá, vamos ver que a gente consegue responder pro povo. Pai Márcio, posso emprestar minhas guias a uma pessoa com energia negativa? Não. Olha, pessoal, o fio de contas, a guia, é uma coisa muito pessoal. Ela é feita e cruzada para as necessidades suas. Seja para que seus guias possam te proteger, seja para atrair uma vibração bacana. Mas isso daí não é que nem um patuá, não é que nem um amuleto que você pode, eu consegui o que eu queria, vou entregar para outra pessoa conseguir. Não. A guia que você pode orientar a pessoa é que ela vá ao terreiro de Umbanda e lá, depois, com a devida orientação espiritual, que ela confeccione o seu primeiro fio de contas, a sua primeira guia, para ter aquilo que é dela. Outra coisa, você dá as suas guias para ela. Você não sabe nem materialmente como ela vai cuidar das guias. Segundo, você não sabe a energia que essa pessoa tem, porque energia não é uma coisa que dá pra você ver. Como é que você acha que essas guias... Eu não ia querer de volta. De verdade, nem quero, não sei como é que volta. Então, assim, eu acho que são coisas muito pessoais e intransferíveis as guias, os fios de contas. Eu recomendo você que não empreste, mas recomendo a pessoa que busque o terreiro de Umbanda para que possa ser preparado e consagrado uma guia para ela. Mais uma curiosidade pessoal. Vai. Qual o hobby preferido do Pai Márcio? Olha, o meu hobby preferido, de verdade, foi música, né? Sempre gostei muito de música, toco violão, um pouco de guitarra, né? Violão eu toco bem melhor do que guitarra, mas a verdade tem uma história engraçada que vocês não sabem, né? Mas quem vai lembrar que em 2020 nós tivemos o canal invadido nas nossas férias, né, Nilton? Nossa, que Quase terror. enlouqueci, meu coração quase parou, gente. E eu tinha tirado aquelas férias para estudar novamente harmonia, estudar música, estudar e praticar, né? Que era uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. E eu estava indo muito bem, até o dia que invadiram o canal. E eu não sei porquê, depois dessa invasão do canal, isso mexeu tanto comigo que eu não consigo mais quase pegar no violão depois disso. Não sei o que mexeu comigo, né? Bloqueou legal. E olha que nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há mais de anos já, gente. Graças a Deus que aconteceu há mais de anos, inclusive. Espero que nunca mais aconteça. Mas assim, aconteceu isso aí há 15 meses atrás, 16 meses atrás, e eu ainda estou nessa mesma situação, ainda sinto essa dificuldade de pegar no violão, não sei sinceramente o que fazer, mas era ali que eu descansava, ali que eu recuperava minhas forças, que hoje eu não sou uma pessoa de sair muito de casa, eu sou uma pessoa muito reclusa,
também não é muita gente que vai em casa, é pouquíssimas pessoas, mais a família mesmo que vai em casa. Então assim, hoje me resta a música e eu gosto muito de acompanhar YouTube e eu gosto de estudar. Por exemplo, eu gosto de idiomas, então eu estudo italiano, estudo inglês, entendeu? Isso é uma coisa que me faz muito bem, adoro. E adoro acumular conhecimento de qualquer coisa, principalmente quando está relacionado à religião, que é sempre a nossa área de atuação aqui, né, no nosso canal. Mas são essas coisas, conhecimento. Às vezes, passar o dia descansando, que são oportunidades raras para mim, que a gente trabalha até sábado e domingo, para quem não sabe, né? E também a música. Hoje eu não estou exercitando, mas estou ouvindo, e tudo isso me faz muito bem. Para o Pai Márcio, qual o momento mais emocionante ou bonito de uma gira? É complicado, mas acho que a oração final para mim, quando eu sinto tudo que passou, às vezes no trabalho, principalmente em trabalhos que foram muito pesados, onde a gente nota e percebe que houveram muitas desobsessões, foram feitos muitos descarregos nas pessoas, você vê que os médiuns estão suados, cansados, as pessoas estão, mas está todo mundo feliz. Aquele momento, é uma coisa como se falasse da minha cabeça, você viu por que você está aqui? Você viu por que você continua na Umbanda? Por que você se tornou sacerdote? É para você ver essa reação das pessoas, essa felicidade, essa alegria, essa satisfação. Então eu acho que esses momentos da oração final e os momentos finais de uma gira são sempre os momentos que a gente confirma mais uma vez que os milagres da nossa religião de Umbanda acontecem em todos os trabalhos espirituais. Mas uma pergunta muito legal aqui, Pai Márcio. Vai. Se o senhor pudesse fazer uma última pergunta ao seu finado pai de santo, o senhor Osmildo Colli, qual seria essa pergunta? Acho que a pergunta que eu sempre quis saber, e ele nunca que respondeu, né? Eu achei que isso causou um certo problema para nós na época, né? Ele não ter designado uma pessoa para seguir. Ele não aceitava ter pai e mãe pequena. Ele não aceitava deixar um dirigente indicado. Então acho que a pergunta que ficou sem resposta, que certamente hoje eu ia perguntar, por que você não indicou? Porque com a bênção de Oxalá, dos orixás, dos guias, a gente conseguiu, né? Fizemos uma eleição, foi um negócio bem limpo, bem verdadeiro. E conseguimos, né, colocar, hoje é meu irmão quem está lá no lugar, no Bom Pastor. Mas foi uma coisa meio traumática, teve, sabe, aquela coisa da gente querendo fazer oposição, é uma coisa muito política que eu achei desnecessária, não precisava ter passado por tudo aquilo. Mas ele deixou, hoje eu perguntaria para ele, hoje, por que você não elegeu o seu sucessor? Isso é a pergunta, que ele nunca me respondeu o porquê. Eu queria saber a opinião dele, eu tenho algumas teorias na cabeça, mas queria saber sim a opinião dele. E vamos continuar aqui assistindo o nosso primeiro PTD. Se pratica a caridade, mas eles fazem um corte, ou seja, eles matam bicho, matam animais, eles fazem sacrifício de animais. E ela pergunta para mim se isso realmente ainda é necessário. Gente, de verdade, não é necessário. Ah, mas eu preciso que o animal dê a vida para salvar a vida desse filho, ou eu preciso do plasma do sangue desse animal para assentar um orixá nesse filho. Não precisa mais, viu, gente? Eu lhe garanto, eu vou explicar isso no próximo vídeo que vai vir, vídeo da semana que vem já, você já vai saber, eu vou tentar explicar um pouco melhor por que a gente não precisa mais desse tipo de energia. Nós estamos, gente, no século XXI, passando por muita coisa nesses últimos 100 anos. E uma das coisas é que a capacidade, a consciência do homem sobre quem ele é, o mundo espiritual e o conceito de manipular energia mudou e melhorou muito. Então você consegue sim libertar um irmão sem precisar fazer um sacrifício, sem precisar sacrificar o pobre, o coitado de um animal para poder salvar a vida de uma pessoa. Isso é um assunto que vai dar muito pano para manga, mas eu vou falar para você, essa é a minha opinião e eu não volto atrás. Se algum dia alguém conseguir me provar que eu estou errado, eu faço questão de fazer um vídeo falando, olha, meia culpa, eu estava errado, mas não conheci... E tive que engolir minhas palavras, né, gente? Porque você vê um posicionamento muito extremista, muito radical, né, intransigente quanto ao sacrifício de animais. Eu continuo não fazendo sacrifício. Eu acho que a prova de que o sacrifício não é necessário, eu assentei todo o Tufra, e quem entra no Tufra sente muito axé, sente muita energia, sem uma gota de sangue.
sem o sacrifício de nenhum animal. Hoje eu respeito quem faz, desde que faça da forma correta, de uma forma sagrada. Eu não concordo, mas eu tenho todo o meu respeito. Não sou eu que vou falar que está errado. A gente tem que aprender a respeitar uns aos outros. Você vê como algumas opiniões realmente mudaram. Mas aqui, não, eu não aceito. Não é assim, gente. Ainda bem que a gente cresce e a gente muda, né, Sombrão? Evoluímos, Márcio. Problema de 18 anos de Umbanda que fosse necessário o sacrifício de animais. Problemas os quais a gente consegue resolver por outros caminhos. Claro, demanda mais tempo, mas se resolve. Eu não gosto de que irmão do candomblé, por exemplo, que fala que a Umbanda vai tentar ajudar determinados irmãos e só atrapalha mais a vida deles. Tem casos que só resolve com o ebó, tem casos que só se resolve com o ori, cada um fala de um jeito, né? Eu sou contra esse tipo de coisa. Nós fazemos Umbanda, nós não fazemos candomblé. E na forma da Umbanda trabalhar, nós não fazemos sacrifício de animais e nós alcançamos a graça para o irmão da mesma forma. E isso eu tenho certeza. E galera, essa é a primeira leva do tira-dúvidas, do primeiro tira-dúvidas do Band Boa, que eu quero sempre que eu for juntando assuntos que eu acho que sejam de domínio e interesse da galera em geral, eu venho aqui e vou gravar um tira-dúvidas para a gente jogar. Tem coisa que a gente dá risada, que você que deu risada, algumas coisas que eu falei, tenha certeza que você que deu risada. Ai, meu Deus do céu. E assim encerramos, né? O PTD número 1. Nossa, que saraivada de perguntas e respostas. Mas eu lembro de uma coisa, Nilton. Você lembra que depois de alguns programas a gente começou a ter bloqueios de... Nossa, será que a gente vai ter pergunta e resposta para todo o programa? Porque a gente não recebia tanta coisa por e-mail, muita coisa a gente criava, né? Sim. E daí que a gente conseguiu reduzir. Daí a gente reduziu acho que para 3 perguntas, não é isso? Isso. Aí você que, aliás, você que veio com a ideia. O PTD é a ideia do Nilton, viu, gente? Porque quem não sabe, quem criou o PTD foi o Nilton, ele que chegou com a ideia. E também as alterações que a gente fez também foram ideias do Nilton. Na verdade, esse primeiro PTD, ele foi um dos programas do Band Boa, né, Márcio? Foi um de sábado, né? Foi um de sábado, Por isso que ele ficou grande desse jeito. É tanto que não havia nem a presença da voz do Sombra fazendo. Verdade, não tinha. Eu falava perguntas. Nossa, Nilton, se você não fala isso, eu nem lembrava. Você vê como tudo mudou. Mas preste atenção numa coisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo um vídeo que está com 7, 8 anos, né, que ele já foi feito, né, 8 anos, 7 anos e meio que nós fizemos esse vídeo, e eu fico feliz de perceber que nós todos aqui no Band Boa, nós evoluímos. É muito triste quando você vê alguma coisa da sua vida, que você olha para trás e fala, eu sou a mesma pessoa, minha vida não mudou, não estou estacionado naquela situação. Eu fico feliz e agradecido aos meus orixás, meu pai Xangô, a minha mãe Iemanjá, ao pai Oxalá, os orixás e os guias que nos conduzem aqui nesse trabalho, que a gente evoluiu. E não é só evoluir tecnicamente, de áudio, vídeo, de postura, mas evoluiu o conteúdo, evoluiu a ideia, abrimos mão de alguns pensamentos, voltamos atrás em outros. Eu acho que a gente tem que ter essa coragem de mudar a nossa vida, né, Sombrão? Com certeza, Márcio. Eu não imaginava que também pudesse mudar a minha cabeça em muitos aspectos, em muitos sentidos, durante esse tempo do nosso trabalho. Com toda certeza. E galera, esse aqui é o PTD 700, foi um PTD especial, maior do que o de costume, né? Eu agradeço a todos vocês que tornaram a história do Band Boa uma realidade, a todos vocês que formam, que fazem parte da família Band Boa. Eu só tenho gratidão, gente. 700 é um número muito expressivo, 7 é muito forte na nossa Umbanda, né? E 700 é 100 vezes o número 7, 100 vezes a vitória do espiritual sobre o material. E com essa energia de sempre o espiritual estar suplantando o material, que eles possam nos orientar, nos libertar e conduzir a sempre caminhos mais felizes. Eu abençoo a todos vocês, agradeço. E esse foi o PTD de sexta-feira e você fica aguardando o que você vai nos trazer amanhã, Márcio, às 9 horas da manhã. Eu falo para você que amanhã é um programa muito educativo, de orientação, porque amanhã a gente vai falar sobre os diversos tipos de bênção. Tem muito filho que vai chegar para o dirigente e pede a bênção. Outros falam motumbá, outros falam mucuyu, outros falam colofé, outros falam saravá. O que isso tudo significa? Qual a origem de tudo isso? Eu estarei aqui amanhã às 9 horas da manhã para contar toda essa história para você e vou te abençoar sim, com todas as forças de todas as vertentes e de todos os orixás voduns e inquices. E te espero amanhã. Até lá.